A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs. Hoje, 18º domingo do tempo comum, e o evangelho de hoje é de Lucas, no capítulo 12, dos versículos 13 ao 21, e vai nos dizer assim: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhes disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhe uma parábola. A terra de um homem rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tendo onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que farei. Demolirei os meus celeiros, construirei maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reservas para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhes disse: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma, e as coisas que acumulastes, de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos trata da questão da nossa confiança. Em quem nós colocamos a nossa confiança? Nos nossos bens materiais, terrenos? Ou colocamos a nossa confiança, a nossa segurança em Deus? E o Evangelho de hoje, o evangelista Lucas nos apresenta essa situação. Dois irmãos brigam pela herança. Logo no começo do evangelho vai dizer que chegou ali uns irmãos, chegaram a Jesus e eles estavam brigando por causa da herança. A parábola vai nos ilustrar de como é falsa a segurança que nós temos nos bens materiais. Mas também devemos nos perguntar: por que aqueles homens recorrem a Jesus para resolver uma questão de herança familiar? Imagina você na sua família, vamos procurar alguém para nos ajudar. Normalmente iríamos procurar um advogado. Aqui foram a Jesus e perguntaram: olha, nos ajude. Diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Ou seja, ele não queria repartir, queria ficar só para si mesmo. Mas é para nos dizer que eles reconheciam na pessoa de Jesus alguém que tinha autoridade, ou seja, um mestre. O próprio vai dizer: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. E essa era uma função que dizia respeito aos doutores da lei, de resolver questões práticas da vida cotidiana com base na lei, ou seja, na Torá, que teriam ali a base de suas vidas. Mas Jesus, ele não quer ser esse intermediário, e ele vai responder: homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Jesus não está interessado em simplesmente resolver questões nesse tipo de partição de herança. Não. Jesus está interessado em anunciar o reino de Deus. É algo que vai muito além. É algo que não se restringe a questões materiais, não se restringe a questões de herança, como no caso aqui, herança familiar. Jesus estava interessado em anunciar o reino de Deus. E aquelas pessoas ainda não tinham essa clareza, não tinham mudado a sua mentalidade, não continuavam as mesmas pessoas.
egoístas, arrogantes, só pensavam em si mesmo. E o ponto central deste evangelho será no versículo 15, onde Jesus vai dizer: precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, de qualquer ganância, pois mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada por seus bens. Preste atenção, mesmo na abundância, você pode ter tudo, mas o ter tudo não lhe garante que você terá a vida. Não é assegurada por seus bens. E aqueles homens colocavam a sua vida inteiramente naquela herança familiar. Eles estavam brigando pela herança. E Jesus, ele vai dizer a parábola desse homem, desse rico louco, desse homem insensato. A vida, ela não está nos bens materiais, nos bens efêmeros. A vida, ela é um dom de Deus. E é importante ter isso em mente. Essa abundância de bens, que será o resultado de bênção de Deus. Vai dizer, Jesus conta uma parábola. A terra de um homem produziu muitos bens. Ora, se a terra produziu muitos bens, isso é sinal de abundância, é sinal de bênção de Deus. Mas a ação primeira daquele homem é uma ação genuína, é uma ação boa. Ou seja, ele quis aumentar a produção, ele quis fazer com que a sua terra lhe desse mais frutos. Isso é bom, isso é usar da sabedoria, isso é saber administrar as coisas, isso é ter clareza. Contudo, aquele mesmo homem que quis expandir os seus negócios, que quis administrar os seus bens, esse mesmo homem, ele é chamado de insensato, de louco. Por quê? Porque ele vai concentrar toda a sua atenção unicamente nos bens materiais, nos seus bens terrenos, que são passageiros, que são efêmeros. Ou seja, ele não pensa na realidade mais importante, ou seja, Deus. Ele não se importa com os irmãos, ele não se interessa com os outros, ele só pensa em si mesmo. Só pensa nos seus interesses. É uma visão muito egoísta, é uma visão muito individualista. E hoje nós vivemos numa sociedade cada vez mais individualista, egoísta. Somente eu, os meus interesses, somente tudo que diz respeito a mim que interessa, os outros não. Por isso esse homem é chamado de insensato, porque colocou a sua segurança, colocou a sua vida sobre os seus bens. E aí nós não sabemos quando será a nossa hora. O próprio Evangelho vai dizer, mas Deus lhe diz, insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma. Nós não sabemos quando será a nossa hora. E aí nós devemos nos questionar, será que eu estou aproveitando a minha vida, a minha família? Será que só tenho trabalhado? Tenho dedicado tempo ao descanso, aproveitado, os netos, os filhos? O tempo passa e nós não aproveitamos. Será que nós realmente sabemos aproveitar o momento presente? Trabalhamos tanto, conquistamos tantas coisas, mas depois a herança será causa de briga e divisão entre os filhos, a família, irmãos, todo mundo querendo brigar pela tua herança, porque só pensam em si mesmo, só pensam na ganância, só pensam a partir de que possam lhes favorecer. Por isso, nós devemos colocar Deus no centro das nossas vidas. A nossa confiança é nele, somente nele, porque ele nos dá a vida. A vida ela é um dom. A vida não é como
coisas materiais, efêmeras. Não, a vida, ela é eterna. O Senhor nos chamou para viver com Ele. E é isso que nós queremos, viver com Ele na eternidade. Mas para viver com Ele na eternidade, nós devemos fazer a nossa parte, ou seja, sermos pessoas que vivam a mensagem do reino que Ele anunciou. Não sermos egoístas, sermos caridosos, sermos como Ele, agir como Ele. E assim nós iremos colocar a nossa confiança nele e não nos nossos bens materiais e não naquilo que nós possuímos, porque isso passa. Um dia nós iremos morrer e não sabemos quando será a nossa hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui a 50 anos, não sabemos. Devemos estar também preparados. E isso é uma luta diária de conversão para que eu possa ser uma pessoa melhor, viver de acordo com o Evangelho. Por isso vamos pedir o Espírito Santo a cada dia, a cada momento, porque é o Espírito Santo que nos fortalece, é Ele que nos dá força e coragem para seguir adiante. Peçamos também a intercessão de nossa Mãe, para que ela sempre interceda por nós, pelas nossas famílias, para que possamos seguir Jesus com mais fervor e com mais amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Santo Antônio Maria, Zacarias, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.